Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto um pouco polêmico e que muita gente é contra, que é o tal do auxílio reclusão. Eu já ouvi muito por aí que todos os presos ganham uma fortuna só por estarem presos. E se eu te dissesse que não é bem assim que a banda toca? Mas antes de continuar, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso ajuda muito no crescimento do canal. Então vamos pro vídeo. O auxílio reclusão foi criado em 1960 e é um benefício financeiro mensal devido aos dependentes do segurado de baixa renda que foi preso. Só para deixar mais claro para você, o valor do benefício é pago para os dependentes do segurado detido e não para ele em si. Dessa forma, o auxílio reclusão é feito para que a família do preso não fique carente, economicamente falando, pelo fato da reclusão do segurado, principalmente se ele for o único que leva a renda para dentro de casa, né? Vale dizer que até agora só 4,4% dos dependentes de todos os presos recebem o auxílio reclusão. Mas e quem tem direito a esse auxílio reclusão? Como acontece na pensão por morte, as pessoas que têm direito ao auxílio reclusão são chamadas de dependentes. Elas devem obrigatoriamente depender economicamente do segurado preso para conseguir se sustentar. Porém, alguns dependentes têm essa dependência econômica presumida. Isso vai depender se a pessoa que vai pedir o benefício tem algum tipo de relação familiar mais próxima com o preso. Para isso, a lei que regula os benefícios previdenciários faz uma distinção entre três classes de dependentes. A classe 1 é a classe onde os dependentes têm uma relação familiar mais próxima com o segurado detido. E somente esses dependentes da classe 1 têm a dependência econômica presumida. Ou seja, não é preciso que comprove para o INSS que dependiam economicamente do segurado, beleza? São dependentes dessa classe 1 o cônjuge, o companheiro quando se fala em união estável, o filho não emancipado de qualquer condição e menor de 21 anos, o filho que seja inválido ou que tenha alguma deficiência intelectual ou mental ou alguma deficiência grave de qualquer idade. Nesses casos, só é preciso comprovar o grau de relação que você tinha com o preso. Por exemplo, o cônjuge deve apresentar a certidão de casamento, os filhos a certidão de nascimento e o companheiro a certidão de união estável ou outros documentos que comprovem a relação afetiva do casal. Classe 2. Essa classe tem somente os pais do segurado preso como dependentes. Como eu falei antes, somente os dependentes da classe 1 têm a dependência econômica presumida. Isso quer dizer que os pais devem comprovar essa dependência econômica com o filho. Se for esse o teu caso, você deve mostrar para o INSS que você precisava do seu filho preso para poder se sustentar. Classe 3. A última classe tem como dependente o irmão não emancipado de qualquer condição e menor de 21 anos, o irmão que seja inválido ou que tenha alguma deficiência intelectual mental ou deficiência grave de qualquer idade. E esses irmãos da classe 3 também devem comprovar que dependiam economicamente do segurado para se manter. E quais são os requisitos para receber esse auxílio reclusão? Para ter direito ao auxílio reclusão é necessário preencher alguns requisitos. Primeiro, comprovar a prisão do segurado, claro, né? Qualidade de segurado do preso, que é quando o preso no momento da prisão estava trabalhando. Se ele recolhia com o segurado facultativo e não tiver atrasado a contribuição em mais de 6 meses, se ele estava em período de graça, que é o tempo que o segurado não está trabalhando de fato, mas ainda mantém a qualidade de segurado. Esse tempo depende de vários fatores, mas geralmente é de 12 meses. E também se ele estava recebendo algum benefício do INSS. E como que esse auxílio reclusão funciona? Geralmente o auxílio reclusão é pedido logo após a prisão do segurado na unidade prisional. Mas é importante dizer que não tem prazo para entrar com o pedido do benefício. Mas isso sim vai refletir na data do início do benefício. Quanto antes você pedir vai ser melhor, porque você terá o valor mais rápido e desde a data da prisão. Existem algumas hipóteses de cessação desse benefício. O benefício será pago somente enquanto o segurado estiver preso em regime fechado. Se o segurado fugir da prisão, o auxílio reclusão é suspenso. Na hipótese dele ser capturado, o benefício volta a ser pago a partir da data em que ele voltou para a prisão. Também preciso te informar que o auxílio reclusão é pago em partes iguais para os dependentes, as chamadas cotas parte.
Se alguém deixa de ser dependente, o valor da cota parte dessa pessoa volta a ser dividida igualmente entre os outros dependentes. E quais as hipóteses da cessação desse benefício? Pela morte do dependente ou do segurado preso, claro. Pela fuga do segurado da prisão quando ele não é mais capturado. Para o filho, essa cessação acontece ao completar 21 anos de idade, exceto se ele for inválido ou tiver alguma deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Para o filho ou irmão inválido, pelo fim da invalidez. E para o filho ou irmão que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, pelo afastamento da deficiência. Também cessa o benefício para o dependente que for condenado criminalmente com trânsito em julgado como autor, coautor ou que ajudou a executar ou tentar executar um crime doloso contra o segurado preso, exceto para os menores de 16 anos ou que tenham deficiência mental que impeçam ele de exprimir a sua vontade. E qual o valor do auxílio reclusão? O valor do auxílio reclusão terá como base a quantia que o segurado preso recebia caso fosse aposentado por invalidez. Lembrando que o valor do benefício será dividido igualmente, caso haja mais de um dependente, são as chamadas cotas partes iguais. Mas o valor exato vai depender de quando ocorreu a prisão ou quando foi requerido o auxílio reclusão. Isso porque a reforma da Previdência alterou a forma de cálculo da aposentadoria por invalidez. Eu não vou entrar muito em detalhe de valor, mas não será menos que um salário mínimo, tá bom? Espero mesmo que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Um forte abraço e até a próxima.